Acreditamos que a lei trata crianças de forma diferente dos adultos. Por décadas, o sistema de justiça americano usou brechas legais que permitiam condenar à morte crianças de 14 anos, às vezes em julgamentos que mal duravam mais do que uma pausa para o almoço. Em 1989, a Suprema Corte decidiu que executar jovens de 16 anos era legal, criando uma zona cinzenta onde ser criança não garantia proteção contra a pena máxima. Essas não são só histórias trágicas. Esses são as 10 lacunas jurídicas mais perturbadoras que colocaram crianças no corredor da morte. Número 10. Douglas Christopher Thomas tinha apenas 17 anos quando atirou e matou os pais de sua namorada de 14 anos, Jessica Wiseman. Foi um crime terrível, mas no julgamento várias testemunhas disseram que Jessica era a mente por trás de tudo. Chris só era suscetível à sua natureza precoce e controladora. Até um juiz de tribunal de apelação reconheceu que os autos sustentam claramente a conclusão de que Jessica Wiseman queria a morte dos pais e instigou Thomas a cumprir seus desejos. Os autos mostraram que Chris abriu mão dos direitos Miranda, mas um psiquiatra afirmou que ele era imaturo e incapaz de tomar decisões como adulto. Acredita-se também que sua confissão, sem advogado, pode ter ocorrido sob coação e pressão. Permitir que uma criança seja interrogada sem advogado, ainda mais quando Chris estava sob efeito de drogas e álcool, já é uma brecha. Apesar dos detalhes e da infância traumática, ele foi condenado à morte. O caso causou preocupação mundial, com entidades de direitos humanos chamando os Estados Unidos de pária global, um país desenvolvido que não respeita tratados e convenções da ONU sobre execuções de crianças. Os únicos outros países que fazem isso são Irã, Nigéria, Paquistão, Arábia Saudita e Iêmen. Jessica Wiseman, suposta mentora do crime, foi solta de uma unidade de detenção após 7 anos. Aos 21 anos, o juiz original, o promotor, especialistas em saúde mental e familiares da vítima não queriam a execução. Mas, devido ao que ativistas chamaram de um lamentável descuido nas tecnicalidades jurídicas, o estado da Virgínia aplicou uma injeção letal nas veias de Chris em 10 de janeiro de 2000. Ele tinha 26 anos. Poucos anos depois, a Suprema Corte decidiu que matar alguém como Chris era cruel e incomum. Quanto à sentença branda da autora intelectual, Chris nunca guardou rancor, mas, antes de morrer, disse: "Eu estava só um pouco acima da linha, e ela só um pouco abaixo." É o que se chama de abismo legal. Número 9. Até 2005, 22 americanos que cometeram seus crimes com menos de 18 anos, legalmente crianças, foram executados. Todos homens, todos do sul ou meio-oeste, e todos com 17 anos, exceto um. O nome dele era Sean Sellers. Em 8 de setembro de 1985, aos 16 anos, Sean atirou e matou Robert Bauer, um balconista de 36 anos em Oklahoma City. Bauer se recusou a atender Sean e seu amigo Richard Howard Beer, então eles o executaram. Mas havia mais nisso. Howard mais tarde testemunharia que Sean lhe disse que puxou o gatilho apenas porque, abre aspas, queria ver como era a sensação de matar alguém. Enquanto o assassinato era investigado, Sean matou sua mãe, Vonda. Após discutirem sobre uma garota, ele colocou veneno de rato no café dela. Como isso não deu certo, ele fez um plano. Em 5 de março de 1986, usando só roupa de baixo para não se sujar de sangue, ele entrou silenciosamente no quarto da mãe enquanto ela dormia e atirou primeiro em Richard, seu padrasto. Sua mãe acordou e, antes que pudesse falar, ele atirou nela também. Esperando que a polícia pensasse que os assassinatos foram resultado de uma invasão domiciliar, Sean saiu de casa e foi até a casa de Howard, onde confessou o que havia feito. Howard recebeu só sentença suspensa de 5 anos pelo assassinato de Bauer, mas não foi só um caso de triplo homicídio. Os Estados Unidos viviam o pânico satânico na época. Quase todo dia, os americanos ouviam relatos de pessoas levadas a atos vis ou estranhos por Lúcifer e seus demônios, incluindo Sean. A defesa afirmou que ele era viciado em Dungeons and Dragons, jogo que a mídia associava, de forma errada, a atos malignos. O próprio Sean depôs que era satanista praticante e agir sob possessão demoníaca. Ele admitiu livremente ter lido a Bíblia satânica de Anton LaVey centenas de vezes nos meses anteriores aos assassinatos. Não era uma era da razão, mas para o júri, as histórias do efeito de Satanás sobre Sean não diminuíram o fato de que ele assassinou 3 pessoas a sangue frio. Você, e somente você, tem o poder de impedir Sean Sellers de matar novamente, afirmou o promotor em sua declaração final ao júri. A idade de Sean nem sequer foi considerada. O júri não permitiu especialistas sobre as diferenças entre crianças e adultos.
A promotoria fez com que o júri o visse como um homem. Ele tem apenas 17 anos, rosnou o promotor. Mas quando ele pegou aquele calibre .357, ele se tornou um homem. E quando ele pegou aquele 44 especial, ele se tornou um homem de novo. Ele agiu como um homem. Ele vai ter que ficar aqui como um homem. A lei do estado na época não dava ao júri a opção de dar um veredito de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Então, a única solução para impedir que esse garoto demente e satanizado matasse de novo era condená-lo à morte. O juiz barrou o depoimento de especialistas que mostraria que Sean cumpriria ao menos 15 anos, apesar da mídia afirmar que ele sairia em metade desse tempo. Ao longo dos anos, Sean recorreu de sua sentença de morte. Ele se tornou uma sensação. Apareceu na Oprah, no Geraldo e em documentários sobre assassinos em série e satanistas. Em 1992, ele foi diagnosticado com transtorno de múltiplas personalidades, e exames revelaram danos cerebrais causados por um acidente na infância. Enquanto ele estampava manchetes globais e sua pena de morte preocupava ativistas, os Estados Unidos viviam mais um pânico moral: superpredadores. Especialistas discutiam uma nova geração de jovens infratores, comparando-os ao romance e filme Laranja Mecânica. Eram jovens extremamente impulsivos e impiedosos, sem respeito algum pela vida humana. Isso não afetou diretamente o caso de Sean, mas após seus recursos fracassarem, o clima político era dominado pelo medo de crianças perigosas. Apesar dos protestos de organizações internacionais de direitos humanos, essa não era uma época para clemência. E foi nesse clima de tolerância zero que Sean fez sua última refeição em 4 de fevereiro de 1999, rolinho primavera, molho agridoce e camarão empanado. Algumas de suas últimas palavras foram arrepiantes. Todas as pessoas que me odeiam e vieram me ver morrer, quando acordarem, não se sentirão diferentes. Enquanto a injeção letal agia, ele cantou músicas cristãs e tudo escureceu. Como os estados autorizaram a execução de um jovem de 16 anos, a resposta veio da mais alta corte do país. Número 8. Em 7 de janeiro de 1981, 2 homens entraram no posto de gasolina onde Barbel Poor, de 20 anos, estava trabalhando como atendente. Barbel, com um bebê de 10 meses, trabalhava para economizar e garantir uma vida melhor ao filho, planejando pagar a faculdade. Mas tudo isso mudou quando ela teve o profundo azar de encontrar Kevin Stanford, de 17 anos e 4 meses de idade, e seu amigo David Buchanan, de 16 anos. Um terceiro homem, Troy Johnson, esperava no carro. Sob a mira de uma arma, os homens a forçaram a entrar, onde a submeteram a pelo menos 45 minutos de tortura horrenda. Depois do sofrimento, os homens levaram o carro dela até um local isolado, deixaram que fumasse um último cigarro e depois atiraram em seu rosto e nuca. Eles a deixaram nua no banco traseiro e retornaram ao posto, onde roubaram cerca de 300 caixas de cigarros, gasolina e um pouco de dinheiro. Os rapazes foram pegos quando um tentou vender os produtos roubados. Em 1982, Kevin foi condenado à morte por sodomia em primeiro grau, roubo em primeiro grau e receptação de bens roubados. David pegou prisão perpétua e Troy ficou meses em instituição para menores. Kevin era menor, mas a Suprema Corte de Kentucky rejeitou o argumento de seu advogado de que ele tinha direito constitucional a tratamento. O tribunal concluiu que o registro mostrava claramente que não existia programa ou tratamento adequado para o apelante no sistema de justiça juvenil. Em uma decisão histórica, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que executar infratores por crimes cometidos aos 16 ou 17 anos não violava os padrões contemporâneos de decência. Isso significava que a proibição da 8ª emenda contra punições cruéis e incomuns não se aplicava. O tribunal afirmou que os Estados Unidos haviam evoluído ao ponto de aceitar a execução de menores. A decisão efetivamente legalizou a execução de infratores de 16 e 17 anos em todo o país. E, por causa disso, 19 menores infratores foram executados. Kevin recorreu de sua sentença. Organizações internacionais de direitos humanos destacaram que o advogado de defesa de Kevin falhou ao não apresentar provas atenuantes, incluindo o que a Anistia Internacional apontou como histórico de abuso físico, negligência, pobreza e exposição à violência na infância. Durante esse período de purgatório jurídico nos Estados Unidos, a ironia era que, dos 19 infratores executados após a decisão, Kevin não foi um deles. O governador do Kentucky, Paul E. Patton, não assinou o mandado de execução e, em 2003, comutou a sentença de Kevin para prisão perpétua.
Mas a Suprema Corte não inventou o assassinato legal de crianças. Eles herdaram isso de um precedente estabelecido antes mesmo dos Estados Unidos existirem. Número 7. O precedente para julgar crianças como adultos vem do Novo Mundo, quando pessoas eram enforcadas na colônia de Plymouth. Um deles foi Thomas Granger, um garoto inglês enviado às colônias para trabalhar como servo contratado para uma família rica. De acordo com registros do tribunal datados de 7 de setembro de 1642, ele foi condenado. Granger tinha só 17 anos, mas na colônia da Virgínia, majoritariamente inglesa, não havia leis separando crianças de adultos. Colonos frequentemente batiam e chicoteavam crianças servas que fugiam do trabalho forçado nas plantações. Quando eram presos, ficavam junto com adultos infratores. Servos adolescentes brancos e negros que fugiam ou falavam fora de hora eram chicoteados ou marcados com os mesmos instrumentos dos adultos, sem que a idade importasse. Após a formação das colônias nos Estados Unidos, legisladores criaram proteções contra punições cruéis e incomuns, mas a lei ainda pouco diferenciava cérebros adultos desenvolvidos dos de crianças acima de 7 anos. Número 6. Fortune Ferguson Jr. tinha 16 anos quando, em 1927, foi a primeira pessoa a morrer na nova cadeira elétrica da Flórida. 3 anos antes, com 13 anos de idade, um tribunal do condado de Alachua o condenou pelo que chamou de ataque criminoso contra uma jovem branca. Levou menos de 24 horas para condená-lo. Em 1º de janeiro de 1926, o Orlando Sentinel afirmou que a condenação de Ferguson foi a mais rápida já registrada no condado de Alachua, talvez em todo o estado. O jovem foi levado à câmara de execução na prisão de Highford, onde o novo aparelho de execução o aguardava. Ele já estava amarrado e pronto para que sua vida chegasse ao fim, quando o toque de um telefone interrompeu o silêncio. Era juiz do tribunal de circuito e havia recebido um adiamento da execução. O Tampa Tribune alertou que isso reacendeu a ameaça de linchamento. O jornal afirmou que atrasos judiciais incentivavam a justiça pelas próprias mãos. As fontes divergem em alguns detalhes, incluindo a idade exata de Fortune, mas uma coisa é certa: ele foi executado. Em 18 de setembro, a imprensa informou que Fortune Ferguson fará história como cobaia da nova cadeira elétrica na prisão estadual de Ryford. O jornal até brincou, dizendo que a cadeira teve a fortuna de tirar sua primeira soneca. No início do século XX, a lei dos Estados Unidos presumia que qualquer pessoa acima de 7 anos podia ter intenção criminosa. Se os promotores provassem que uma criança de 7 a 14 anos sabia o certo do errado, ela podia ser julgada como adulta. Após 14 anos, perdia todas as proteções da infância. Isso não era exatamente uma falha na lei, mas mostrava que o conceito moderno de direitos das crianças mal existia. Mas e quando a execução apresenta falhas? Número 5. Willie Francis não foi executado uma vez, mas 2. Em 1945, aos 16 anos, ele foi condenado pelo assassinato de Andrew Thomas, farmacêutico em St. Martinville, Louisiana. Se ele atirou ou não em Thomas tem sido debatido ao longo dos anos. Ele confessou, mas depois retirou a confissão. Seus advogados de defesa nomeados pelo tribunal nunca questionaram a validade das confissões feitas à polícia no tribunal. Também não chamaram testemunhas, nem apresentaram objeções. Eles efetivamente não fizeram nada para defendê-lo, mas não é por isso que seu crime entrou para a história. Ao tentar executá-lo na prisão de St. Martinville, Louisiana, em maio de 1946, acredita-se que o guarda responsável pelo aparato estava bêbado. A cadeira elétrica, uma maca macabra, falhou em cumprir seu propósito. O carrasco disse: "Adeus, Willie", e acionou o interruptor. Willie tremeu e convulsionou enquanto as testemunhas recuavam horrorizadas. Mas então o xerife murmurou: "Isso não é normal." De repente, por trás do capuz de couro, Willie gritou: tira isso, me deixa respirar." Na confusão, o carrasco gritou: "Você não deveria respirar, garoto." Ele deu um segundo choque em Willie, e dessa vez Willie gritou: "Eu não estou morrendo." Foi um trabalho mal feito, um erro doloroso. Agora a imprensa publica manchetes: o sortudo Willie Francis, o homem que enganou a cadeira elétrica. Para o advogado Bertrand DeBlanc, isso não foi só um erro, mas algo ilegal pela Constituição dos Estados Unidos. Ele recorreu à Suprema Corte, alegando que os direitos de Willie, garantidos pela 5ª, 8ª e 14ª emendas, haviam sido violados com base nos princípios da proteção igualitária, da vedação à dupla punição e da proibição de penas cruéis e incomuns. Como DeBlanc via falhas óbvias na condenação, queria que o caso fosse anulado. Em 9 de maio de 1947, Willie voltou à cadeira elétrica, e desta vez ela cumpriu seu papel.
O caso exemplifica o pior pesadelo: o Estado exigindo nova chance sobre a vida de uma criança, uma falha não escrita na lei, mas na própria máquina. Número 4. Quando Joe Arridy estava no fundamental em Pueblo, Colorado, nos anos 1920, professores avisaram seus pais sobre um problema. Ele não conseguia acompanhar. Ele não sabia ler, escrever, somar ou subtrair. Mal formava frases ou fazia amigos, preferindo passar o tempo vagando pela cidade fazendo bolinhos de lama. Em 1936, aos 21 anos, Joe supostamente invadiu uma casa e golpeou Dorothy Drain, de 15 anos, e sua irmã Bárbara, de 12 anos, com o lado sem corte de um machado. Dorothy morreu e Bárbara passou uma semana em coma. Foi um crime hediondo. A polícia estava sob muita pressão para resolver o caso, e foi então que encontraram Joe, e, sem a presença de um advogado, o interrogaram explorando sua limitação intelectual. Em 27 de agosto de 1936, o jornal Reading Eagle estampou a manchete: "Jovem confessa ataque a garotas". Isso surpreendeu o chefe de polícia de Pueblo, Arthur Grady, que já havia prendido Frank Aguilar. Ele confessou ter esmagado a cabeça das garotas após um machado ser achado em sua casa e descobrirem que trabalhou para o pai delas. Um jornal local destacou: Aguilar afirma ter matado a criança Drain, detalhando que as extensas confissões de Joe tinham apenas um X, sem assinatura. Fora esse símbolo, não havia provas que confirmassem sua culpa. Sem testemunhas, provas físicas ou transcrição da suposta confissão, a polícia agora dizia que Joe estava com Aguilar quando as garotas foram mortas. Os dois nem se conheciam e nunca foram vistos juntos. Aguilar inicialmente afirmou estar sozinho naquele dia, mas depois mudou sua declaração. Ele foi condenado e executado, mas matar Joe se tornou um problema ainda maior. 3 psiquiatras do estado testemunharam que Joe tinha um QI de 46. Os psiquiatras afirmaram que ele não conseguia diferenciar certo e errado, portanto, não agiria com intenção criminosa. O Estado poderia executar um homem com mentalidade infantil, provavelmente coagido a confessar? Essa era a dúvida de todos, especialmente após Bárbara sair do coma. Frank Aguilar, segundo ela, atacou ela e sua irmã. Joe Arridy ela nunca conhecera. Mesmo assim, Joe foi condenado à morte na câmara de gás. Muitos pediram a absolvição enquanto Joe brincava com um trenzinho no corredor da morte, alheio à gravidade da situação. Ele parecia saber que ia morrer. A imprensa disse que contou ao homem da cela ao lado que ele poderia ficar com seu trenzinho quando partisse. No grande dia, o capelão disse que Joe só o olhou com perplexidade. Ele entrou na câmara de gás com um sorriso nervoso no rosto, ainda parecendo confuso, enquanto o cianeto liberava sua névoa tóxica. Em 7 de janeiro de 1939, o St. Petersburg Times publicou: "O homem mais feliz no corredor da morte morre", mas ele não estava feliz. Ele era, na prática, como uma criança pequena que não tinha consciência de muitos adultos furiosos querendo vê-lo morto. Só em 2011 que Joe recebeu justiça, quando o governador do Colorado, Bill Ritter, concedeu um perdão. Ele afirmou que houve uma condenação trágica baseada em uma confissão falsa e forçada de um homem com deficiência mental. O governo matou um menino devido à corrupção policial. Se a capacidade mental não importava, havia um limite mínimo de idade? A resposta é devastadora. Número 3. 1872 Fort Gibson, no que hoje é o condado de Muskogee, Oklahoma. William Fagel, um cidadão sueco, foi visto entrando em uma loja local para comprar alguns produtos. Quando foi visto novamente, ele já estava morto, baleado 6 vezes e com a cabeça esmagada por uma pedra. Roubaram seu dinheiro e botas. Não se sabe quais evidências foram usadas, mas 2 homens, James Arisian e William Partmill, ambos da nação Cherokee, foram condenados pelo assassinato. James foi preso 13 anos depois, em 1885, por um agente do Serviço de Marshals dos Estados Unidos chamado Andrews. Ele negou o assassinato no início e depois fugiu da cadeia. William Partmill, que também era suspeito, servia como soldado raso na Companhia C da 2ª Guarda Territorial Indígena da Infantaria do Kansas. Ele também acabou sendo preso. A idade dele não aparece nos documentos restantes, mas a do parceiro no crime seria histórica. Ele tinha só 10 anos na época do assassinato. Era uma criança. Disse que estava jogando cartas quando William pediu para ele sair. Ao verem Fagel, William teria dado uma arma e dito: "Atire nele". James aceitou o destino e em 26 de junho, ambos foram enforcados em Fort Smith, Arkansas. O homem que o sentenciou, o juiz federal Isaac Parker, era notório.
Conhecido como juiz enforcador, ele supervisionou 77 execuções em um território que dizia estar tornando seguro. Durante sua carreira, ele sentenciou 160 pessoas à morte, incluindo 4 mulheres, mas apenas 79 foram realmente enforcadas. Casos tão extremos estão enterrados na história, mas o vazio legal de matar crianças nunca realmente desapareceu. Em 2005, ele apenas tomou uma forma diferente. Número 2. Em uma decisão histórica de 2005, a Suprema Corte determinou que executar pessoas por crimes cometidos com menos de 18 anos violava a proibição da 8ª emenda contra punições cruéis e incomuns. O caso que trouxe essa mudança remonta a 1993, quando Christopher Simmons, de 17 anos, convenceu 2 de seus amigos mais jovens a se juntarem a ele em uma empreitada que só pode ser considerada repugnante. Ele se gabava de que poderia cometer um assassinato impunemente por ser tecnicamente uma criança. Testou essa teoria ao invadir a casa de Shirley Crook, de 46 anos, no Missouri. Após amordaçá-la com fita adesiva e amarrar suas mãos, ele a levou até uma ponte e a lançou no rio Merrimack. Foi aterrorizante, e o tribunal ouviu que Christopher havia planejado tudo. O juiz Anthony Kennedy concluiu que crianças não eram adultas e condená-las à morte era punição desproporcional. A decisão ficou conhecida como Roper v. Simmons. Anulou as sentenças de morte de 72 pessoas que haviam cometido assassinato antes dos 18 anos de idade. No Texas, estado com mais jovens no corredor da morte, 29 infratores juvenis foram transferidos para a população carcerária comum. No Alabama, 14 tiveram suas sentenças comutadas. Eles não seriam mais executados pelo estado, mas ainda morreriam na prisão. Eles receberam a versão juvenil da prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, também conhecida como JL de WOP. Antes de 2012, cerca de 2.900 presos que cometeram crimes quando crianças foram informados de que passariam toda a vida na prisão. Isso mudou parcialmente naquele ano com a decisão conhecida como Miller versus Alabama, baseada em 2 casos. Um caso envolvia Contrell Jackson, de 14 anos, que em 1999 estava com outro garoto quando este atirou e matou um atendente de locadora de vídeo. A chamada Lei de Participação determinou que apenas estar presente já era suficiente para justificar uma sentença de prisão perpétua juvenil sem possibilidade de liberdade condicional. O outro caso envolvia Evan Miller, de 14 anos, no Alabama, que, junto com um amigo, espancou Cole Cannon, de 52 anos, com um taco de beisebol e o deixou quase morto ao incendiar o trailer com ele dentro. Os tribunais mais altos do Alabama e do Arkansas mantiveram as sentenças. A Suprema Corte reverteu essa decisão, afirmando que, de acordo com a 8ª emenda, tal punição é ilegal. A lei deveria ter mudado. Sem prisão perpétua, sem liberdade condicional para menores, mesmo em crimes graves. Os Estados Unidos agora eram como todas as outras nações desenvolvidas. Bem, não exatamente. Atualmente, apenas 27 estados e o Distrito de Colômbia proibiram sentenças de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional para pessoas com menos de 18 anos. Em outros 9 estados, nenhum jovem infrator cumpre prisão perpétua sem chance de condicional. Segundo o Sentencing Project, até 2023, quase 1.500 pessoas cumpriam prisão perpétua sem liberdade condicional para jovens no início de 2020. Alguns eram muito jovens. Michael Hodge, com apenas 13 anos, estava com amigos adolescentes quando um balconista foi assassinado. Não se sabe se ele atirou ou confessou falsamente, mas, do jeito que está, nunca sairá da prisão. E não está sozinho. Em 2007, a Equal Justice Initiative documentou pelo menos 73 crianças de 13 ou 14 anos cumprindo esse tipo de sentença. As leis mudaram, mas o limbo jurídico para as crianças ainda existe. Então, algo realmente mudou, mas de todas as falhas, brechas e fracassos institucionais, nenhuma é mais assustadora do que quando o sistema decide substituir a justiça pela pura e absoluta pressa. Número 1. Em 1944, 2 meninas, Betty June Banneker, de 11 anos, e Mary Emma Thames, de 8 anos, desapareceram em Alcolu, Carolina do Sul. Elas foram encontradas depois, brutalmente espancadas por um objeto duro que perfurou seus crânios. George Stinney, de 14 anos, com 1,55 m de altura e pesando entre 40 e 43 quilos, foi preso. Ele teria levado a polícia ao local onde escondeu a arma, um pedaço de ferro. Ele não teve orientação jurídica ao ficar sozinho com a polícia, e seus pais ou parentes nem o viram, temendo linchamento. A multidão foi à casa dos Stinney, mas o pai já tinha sido demitido e se mudado por temer pela vida. O tribunal nomeou Charles Plowden como advogado de George. Plowden, candidato a cargo público local,
evitava problemas. Ele não contestou à polícia que havia obtido a confissão, nem o fato de que a confissão havia mudado. Em um julgamento que durou apenas 2 horas e meia, ele fez poucas ou nenhuma tentativa de apresentar qualquer tipo de defesa. George estava sozinho em um sistema que ele não entendia, um sistema que temia que se alguém não pagasse por esse crime horrível, haveria uma onda de violência. Na terra do racismo, Jim Crow, com mais de 1000 pessoas furiosas do lado de fora do tribunal, um júri totalmente branco condenou George à morte. Não houve recurso. Não há prova escrita do julgamento. Esta era a América, terra da liberdade. E uma criança foi condenada por um tribunal de fachada. Igrejas negras e defensores dos direitos humanos pediram clemência ao governador Olin D. Johnston. Ele respondeu com uma declaração baseada no que disse ter ouvido de George sobre ter matado as meninas. Pior, ele tentou abusar de um corpo já morto, mas isso nunca foi confirmado por autópsia. Acredita-se que essa afirmação era apenas fofoca ouvida por Johnston. No dia da execução, 16 de junho de 1944, apenas 84 dias após sua prisão, dizem que George confessou cerca de 30 minutos antes de ser levado para a câmara de execução. No entanto, não há registros das palavras dele. A mídia noticiou que ele teve que sentar em uma Bíblia e que sua máscara caiu bem no momento em que 2.400 volts atravessaram seu corpo. Talvez essa parte seja boato, mas o restante é fato. Após responder "não, senhor" à pergunta sobre últimas palavras, o interruptor foi acionado e ele morreu logo depois. Disse-se que ele foi o mais jovem executado nos Estados Unidos modernos. Mas ele foi mesmo? A resposta curta é não, de jeito nenhum. Em outros casos, as autoridades encontraram uma brecha, se não na lei, então ao contornar considerações éticas. Porque os registros mostram que Irving Hatchett foi executado em 1910 na Flórida. Ele tinha 14 anos quando matou uma garota e logo depois foi executado. Segundo o estado, ele tinha 15 anos, mas pesquisadores do censo descobriram que tinha 14. Ele também foi da condenação à execução em apenas poucos meses. A Flórida também executou Nathaniel Walker, que tinha 14 anos ao matar uma mulher em 1941. Os 2 garotos que estavam com ele tinham 15 anos. Todos eram afro-americanos e todos foram executados. Desta vez, a morte veio mais lenta, talvez 2 ou 3 anos após a condenação, mas ainda rápida para os padrões atuais. George Stinney é um nome conhecido, mas foi um dos poucos garotos executados aos 14 anos em alguns estados. Talvez por vergonha, o estado falsificou intencionalmente a idade e os jornais confortaram o público. Não foi uma brecha, mas um engano descarado. A sentença de morte é mais que um veredito, é uma contagem regressiva. Descubra o que acontece depois que a sentença é dada, dia após dia, desde o momento da sentença até a última caminhada, como é, de fato, viver sob uma sentença de morte, do primeiro dia até a execução, ou assista a isso em vez disso.